Bom, o clima do Brasil ele é extremamente influenciado pela atuação das massas de ar. Dentre todos os fatores, aquele que mais determina as condições atmosféricas do Brasil são as chamadas massas de ar. Então vamos lá. No Brasil nós temos um território que é atingido por 5 massas de ar. Duas delas têm origem na região próxima à linha do Equador. Então essas massas são chamadas de massas equatoriais. Então são elas: a massa equatorial continental, que tem origem sobre o continente da América do Sul. Então, por estar próximo ao Equador, essa massa ela é quente. Além disso, ela absorve grande parte da umidade da floresta amazônica. Então ela tem como característica ser uma massa quente e úmida. A sua área de origem, o chamado anticiclone, que é a zona de alta pressão, de onde ela vai se deslocar, é chamado de Amazônia Ocidental. Então a parte da Amazônia Ocidental, que envolve os estados aqui do Amazonas e os demais países da América do Sul, a Amazônia Ocidental é o anticiclone, ou seja, é a área de origem dessa massa de ar. A outra massa de ar também é equatorial, porém de origem atlântica, então a MEA, massa equatorial atlântica. Obviamente é uma massa quente e úmida também. A sua área de origem é sobre um arquipélago localizado no Oceano Atlântico, chamado de Arquipélago dos Açores, que pertence a Portugal. A terceira massa de ar, ela também é uma massa quente, só que ela tem uma origem sobre a região do Trópico de Capricórnio. Então a MTA, massa tropical atlântica, é uma massa, obviamente, quente e úmida, assim como as demais. Então observe que essas três massas elas têm as mesmas características: temperatura elevada e muita umidade. Não é à toa que das 5 massas de ar atuantes no Brasil, 3 delas apresentam características quentes e úmidas. Portanto, o Brasil tem um território com temperaturas elevadas e com bastante umidade, por conta, em grande parte, da atuação dessas massas de ar. A quarta massa de ar identificada no território brasileiro é uma que tem origem nos países aqui da América do Sul, fronteira entre Argentina, Paraguai e Bolívia, uma região chamada de Chaco, onde tem a massa tropical continental, a MTC. Essa massa ela é quente como as demais, porém ela é uma massa seca. Então, ela é quente e seca. Por quê? Porque nessa região não há uma densa floresta e não é uma região próxima ao litoral. Então, a massa quente, porém seca. A sua área de origem é o Chaco. Então, o anticiclone, Amazônia, Açores, Santa Helena e Chaco, é apenas o local de origem dessa massa. E a quinta massa de ar é uma massa de origem polar, então uma massa polar sobre o Oceano Atlântico, massa polar atlântica, MPA. Essa massa é obviamente fria e tem origem no Atlântico, portanto ela é fria e úmida. Onde ela se origina? Na região do continente da Antártida. Então como é que essas massas se deslocam no espaço? Lembre-se, toda massa vai sempre de uma região de alta pressão, ou seja, de um anticiclone, para uma região de baixa pressão. Então vamos lembrar que durante o nosso verão, as temperaturas são mais elevadas próximo ao Trópico de Capricórnio. Por quê? Há incidente de raios solares próximo a 90 graus. Então nessa região, a temperatura fica mais elevada e a pressão tende a ficar mais baixa. O que é um indício de que essas massas de ar tendem a se convergir para essa região. São aquilo que nós chamamos de ventos alísios que vão deslocar-se em direção ao Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio é a chamada zona de convergência intertropical nessa época do ano, no verão do hemisfério sul, que começa no final do ano e vai até o mês de março. Então, com isso, essa massa equatorial vai deslocar-se em direção à região tropical. Portanto, ela tem um deslocamento no sentido do norte para o sul, por uma trajetória um tanto quanto circular. O que ela provoca? É uma massa quente, provoca calor. É uma massa úmida, provoca chuvas.
Então, a sua ação nos estados da região norte do Brasil, como Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, mas também pega estados do centro-oeste, como Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, e chega no sudeste, Minas Gerais, São Paulo. Então, grande parte das chuvas que caem aqui no sudeste, no centro-oeste, durante os meses de verão, tem a sua origem justamente na floresta amazônica. A massa equatorial atlântica, ela vem do mar e ela entra no território brasileiro, mas logo ela encontra algumas áreas elevadas, como por exemplo os planaltos existentes aqui no Nordeste, e com isso ela não tem uma atuação tão eficiente, diferentemente dessa aqui que já está no continente, essa está no mar, então está entrando no território brasileiro. Isso faz com que ela tenha uma certa limitação de ação. A ação dela é mais presente no litoral setentrional brasileiro, onde estão os estados do Pará, do Maranhão, do Ceará. Provoca o quê? Bom, ela é quente, calor, ela é úmida, chuva. Litoral norte e nordeste brasileiro. Já essa massa aqui, a tropical atlântica, nessa época do ano, do verão, ela é deslocada em direção ao sul. Então, com isso, ela tem um deslocamento em direção aos litorais do sudeste e do sul do Brasil, provocando aqui calor e chuva. Já a massa tropical continental também será deslocada em direção ao Trópico do Capricórnio, só que ela não carrega consigo umidade, então a massa provoca calor e estiagem. Quais são as áreas atingidas por ela? O Mato Grosso do Sul, ou seja, no centro-oeste, e também os estados da região sul, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nessa época do ano, que é o verão, esses estados estão sujeitos a estiagens durante os meses mais quentes. E com isso, a massa polar atlântica ela tem uma dificuldade de seguir em direção ao norte, porque ela encontra ventos que vão no sentido oposto. Ou seja, a sua atuação é restrita à região sul. Ela provoca frio, porque é uma massa fria novamente, e por ser úmida, provoca chuva. Então, essa massa fria e úmida, provocando frio e chuva. Só que não quer dizer que ela tenha que essas massas atuem o tempo todo. Elas têm épocas, momentos de atuação mais eficiente. Então, é possível sim que em pleno verão da região sul do Brasil tenha lá alguns dias com temperatura mais baixa por conta da ação dessa massa de ar. Agora, se trocarmos aqui verão por inverno, como é que será essa massa equatorial, essas massas equatoriais, como é que será a atuação delas? Bom, então no inverno, a temperatura aqui está baixa e, portanto, a pressão está alta. Onde tem pressão alta, a temperatura alta e pressão baixa? No hemisfério norte. Então, essa massa aqui, a equatorial continental, ela tem uma atuação restrita aos estados da região norte, como aqui o estado do Roraima e o Amazonas. Então, ela não tem uma atuação nos estados da região centro-oeste, sudeste e nordeste do Brasil. Ela tem uma atuação restrita. Ela atua também nos demais países, como Venezuela, Colômbia, mas no território brasileiro, a ação dela é pouco percebida pelos brasileiros. Já essa massa aqui, também, ela não tem muita atuação, ou quase nenhuma. Ela vai pegar de raspão, praticamente, aqui no estado do Amapá. Então, podemos dizer que praticamente ela não tem atuação no Brasil durante o inverno. Já essa massa tropical atlântica, ela tem um deslocamento, assim como as demais, para o norte, provocando calor e chuva, onde? No litoral do nordeste brasileiro, estados como Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, serão atingidas por essa massa, que é uma massa quente, provocando calor, mesmo em dias de inverno, e com muita chuva. Até os habitantes de Recife têm uma brincadeirinha que fala que durante os meses de inverno, a cidade de Recife transforma-se em Recife de tanta chuva que ocorre na cidade. Essa massa tropical continental ela vai seguir o mesmo destino das demais, ela segue para o norte. Então provoca calor e estiagem aqui no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, até na área amazônica. E aí com isso, essa massa tem uma atuação livre no território brasileiro. Ela consegue chegar no centro-oeste, mas também ela vai por um ramo dela mais pelo oeste até a Amazônia.
e o seu ramo oriental, que segue pelo litoral, encontra-se com essa massa tropical no nordeste brasileiro, provocando fenômenos diferentes. Aqui ela provoca a chamada friagem, aqui provoca a geada, que é um congelamento do orvalho, e aqui no litoral nordestino e no sudeste, quando ela encontra a tropical atlântica, provoca muita chuva do tipo frontal. Então atua na região sul, mas também atinge o sudeste, o centro-oeste, o nordeste, quase próximo do norte. A friagem é um fenômeno que ocorre aqui em algumas áreas da Amazônia e do Mato Grosso. Bom, então podemos dizer que durante os meses de inverno, essa massa ela tem uma atuação muito importante no território brasileiro. Já no verão, a que tinha uma atuação mais destacada era essa aqui. Porém, como o verão e o inverno são apenas 6 meses, os outros 6 meses são compostos por outono e primavera. Observe que a massa tropical atlântica ela tem uma atuação tanto no verão quanto no inverno na faixa litorânea do Brasil, no litoral oriental e litoral meridional brasileiro, que é uma região densamente povoada. Então, a massa de ar que os brasileiros, não que o território do Brasil, mas que a população brasileira mais percebe a atuação ao longo do ano, é essa massa aqui, a tropical atlântica. Então, por conta disso, podemos abrir uma observação sobre a atuação de quem? Da massa tropical atlântica. Quando é o alto inverno, essa massa tem uma expansão que ela chega até no litoral do Nordeste. Quando é o alto verão, ela chega aqui no litoral sul do Brasil, mais ou menos a cidade de Florianópolis. Então podemos colocar que no inverno, que é junho e julho, é o alto inverno, a época mais fria do ano, essa massa de ar ela tem um deslocamento em direção ao Nordeste e chega, por exemplo, a provocar muita chuva em Recife. Já no verão, na virada do ano, de dezembro para janeiro, essa massa tem uma atuação presente aqui no litoral sul, com destaque para Florianópolis, capital de Santa Catarina. Ou seja, ela tem um deslocamento que vai desde o litoral do Nordeste até o litoral sul. Mas, entre os meses de janeiro, junho e julho, o que fez? Ela foi deslocando-se cada vez mais para o norte. Entre os meses de julho e dezembro, um deslocamento cada vez mais para o sul. Isto é, se pegarmos o mês de maio, que é o mês anterior a junho, e agosto, o mês após julho, quando ela está indo e retornando, ela vai atuar mais ou menos aqui pela cidade de Salvador. Se você tomar dados, por exemplo, sobre a quantidade de chuva em Salvador, os meses de maio e agosto são os meses com maior intensidade. Já Recife, junho e julho, Florianópolis, janeiro e dezembro. Ou seja, não é uma boa ideia você tentar passar Réveillon em Florianópolis, porque a tendência é que haja chuva nessa época do ano. Quem se interessa muito por isso são os profissionais do ramo do turismo, que sabem que são obrigados a conceder descontos para algumas épocas do ano, que é chamada baixa temporada, que é quando você vai passar uns dias de férias na cidade e você corre risco de ficar lá uma semana, tendo 3 dias com chuva, o que prejudica os seus planos. Na sequência, um mês antes de dezembro é novembro, um depois de janeiro é fevereiro. Então, quando for por volta do mês de fevereiro e também de novembro, ela está atuando aqui no litoral de São Paulo. Tanto que o carnaval, que é em fevereiro, nas praias do litoral de São Paulo, sempre são acompanhadas com momentos de chuva. E quando for um mês anterior a maio e um após agosto, essa massa de ar ela está mais ou menos aqui pelo litoral sul da Bahia, fronteira com o Espírito Santo, uma cidade como Porto Seguro, por exemplo. O que falta? Falta o mês de março, que é um antes de abril e um depois de fevereiro, e o mês de outubro, que é um depois de setembro e um antes de novembro. Portanto, essa massa, nesse momento, está atuando no litoral do estado do Rio de Janeiro. Então, o climograma do Rio de Janeiro apresenta no mês de março mais chuva do que nos demais meses. Depois, o mês de outubro também é um mês muito chuvoso. Teve um compositor que conseguiu observar essa atuação dessa massa de ar e compôs um verso de uma música que diz assim: são as águas de março fechando o verão. Ou seja,
Ele vivia no Rio de Janeiro e percebia que quando chegava o mês de março, chovia muito mais do que o normal. E é justamente o mês que termina o verão. Mas se ele morasse, por exemplo, em Recife, será que ele faria esse verso? Provavelmente não. Provavelmente escreveria que são as águas de junho e julho, não fechando o verão, mas abrindo o inverno. Quem teve essa percepção foi o famoso compositor Antônio Carlos Jobim, ou apenas Tom Jobim. Então, sobre esse assunto de atuação de massa GA, seria isso que eu teria para passar para vocês.